Vamos lá então, Valacinho, abre pra mim. O Everton e Rafael. Eu vou falar, tal qual a baleia que engoliu o homem do caiaque. É, exatamente. Lá ele. Eu acho que no melhor, no pior e no momento mediano, o Everton. Acho que o Everton é mais goleiro do que o Rafael. É isso? Acho tranquilo, tranquilo. Meu coração Só queria, fica tranquilo. só tem um ponto assim sobre o Jandrei que foi escalado ontem. O Zubeldia até na coletiva falou, né? Puxa vida, a gente tem que dar rodagem para todo mundo. O Jandrei não acho que foi culpado do resultado. Eu entendo rodar, eu entendo principalmente nessa questão de calendário que a gente vive aqui e tal. O problema é quando... E aí goleiro é uma posição muito mais sensível do que qualquer outra. O problema é quando você vai fazer essa rotação e o teu reserva não é nada confiável, sim, há muito tempo. Se você pegar a linha do tempo do Jandrei no São Paulo, tá longe de ser uma opção confiável. Então, assim, quer fazer a rotação, quer fazer o rodízio, beleza, desde que isso não sacrifique tanto a qualidade da posição. Eu concordo com você Eu acho que a galera pega plenamente. muito Ao no mesmo pé, tempo, assim, ao mesmo de uma tempo. maneira exagerada. Então, jogo eu do não São acho Paulo. exagerada. Eu Acho que o Jandrei tem A sérias torcida fala como se limitações. não tivesse braço, pô. Não, tudo bem. Eu acho que o Jandrei tem sérias limitações. Eu acho que o normal não seria um time com as pretensões do São Paulo ter um goleiro como o Jandrei. Esse é o ponto. E aí o Jorge tem razão nesse sentido. Ao mesmo tempo, partindo do princípio que o Jandrei é o seu segundo, é melhor você ter o Jandrei com as limitações que ele tem, com ritmo, do que zero ritmo também, né? Você Porque entendeu? quando precisar... Exatamente, que pode ser que você precise. Rafael machuque, fique suspenso. Pode ser convocado, seja convocado, expulso, alguma coisa. Aí tu pegar o cara, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu concordo. verdade. Eu, se fosse do departamento de futebol de São Paulo, eu pensaria numa alternativa ao Jandrei. É o mudar primeiro. o status do Jandrei, então, no elenco. Ele não é Ele mais não o pode segundo. mais ser o segundo. Exatamente. É isso, Partindo do princípio que hoje ele é o segundo e não tem previsão de que mude isso, é melhor ter o segundo com ritmo do que sem ritmo. Né? Nesse aspecto, acho que ele tem razão. Só que o Jandrei, no momento que ele tá, não é pra ser o segundo. No momento que ele está, nos erros que ele tá, eu acho que vale mais o risco de você botar um moleque. Eu também acho. Apesar de que o Yang machucou, né, na pré-temporada, mas... Bom. Bem. O Everton, né? Bem. Vevinho. Vevinho, né? Vevinho. Vevinho. 1-0 então. Só O foto dele Everton. piscando tá... Tá top. Tá precisando, tá... Igor Vinícius e Maicola. Acho bem tranquilo também. Ainda não é o melhor Mike, mas acho bem mais confiável e produtivo do que o Igor Vinícius. Também O Igor 3-0, Vinícius é né? muito oscilante, né? Muito Tem excelente. jogos e jogos. Tem jogos bons, que têm sido mais raros nessa temporada, mas quando oscila bem pra Eu baixo. acho que o Vitor usou dois termos que são perfeitos, né? Confiável e produtivo. Né? A gente não consegue enxergar isso no Igor Vinícius. 2-0 então pro Palmeiras. Vamos para o próximo. Gustavo Gomes e Arbolenda. Eu acho que o Arboleda de 2023, por exemplo, campeão da Copa do Brasil, foi o melhor Arboleda, acho que a gente viu recentemente, nesse início de ano. Acho que a defesa como um todo do São Paulo, né? Pegaram o Arboleda, pegaram um jogador pra Mas falar. um vai arrebentando com o outro também, né? É muito cruel você pegar um jogador só pra falar. Então, o sistema defensivo do São Paulo tem muitos problemas. E o Gomes voltou a jogar bem, não só defensivamente falando, mas ofensivamente falando também, construindo, fazendo gol. Gustavo Gomes. Gomes também, ou Jorge? Assino embaixo, acompanha o relator. Vai ser 3-0 também? 3-0. Por enquanto só 3-0, hein? Acho que o Gomes, no nível que ele tá aí, acho que perde. Acho que não perde no Brasil, mano a mano. Nesse nível que ele tá jogando agora. Jogando pela direita, ele vai pegar o Léo Ortiz, por exemplo. Talvez. Pra Seria uma comparar disputa ali, vai ser um duelo Boa disputa, relevante. muito boa disputa. Embora, é isso. Acho que é difícil. Gomes então, vamos para o próximo. Murilo e Alan Franco. E aí, Vessi? Então, a gente gravou pro Mano a Mano, mas a gente gravou já na semana passada, eu acho. Eu tinha votado no Alan Franco. Hoje eu vou mudar meu voto, cara. Acho que o Murilo tá melhor do que o Alan Franco. Eu acho que o Murilo já engrenou ali. O Alan Franco, acho que dentro dessas dificuldades que o São Paulo tá tendo, e até acho que nos jogos dessa semana acho que deram para ver ali, eu vou de Murilo.
Mudei aí de semana passada para essa. E aí, Jorgito? Eu vou também. Acho que o Alan Franco já viveu fases melhores, momentos melhores com a camisa do São Paulo. Chegou a ser, em alguns momentos, o melhor zagueiro em termos de rendimento do São Paulo no elenco. Mas hoje o Murilo tem mostrado mais segurança, tem tido atuações mais sólidas que as do Alan Franco. 3-0 Acho que hoje sim, mas eu gosto muito do Alan Franco, tá? Acho um zagueiro bem interessante. Ele tava bem encostado, do nada, né? Só que é aquilo, mais uma vítima de um sistema... Quando a gente vai falar do São Paulo defensivamente, falar de individualidades, diferente do Santos, por exemplo, que a gente pode falar do Baço, como diria nosso Ricardo Martins, do ruim que dói. Nosso lateral direito, Cara, ruim que dói. Você não tem como. Mas, falando do Léo Godoy, eu acho que no São Paulo a gente precisa falar de sistema, e o sistema impacta em Arboleda e Alan Franco. Pô, até agora só goleada, hein? Só 3-0. E toma de taca. Vamos pro próximo. Piquerez. Que homem, hein? E Enzo Dias. Pô, cara, assim, a chegada do Enzo Dias no São Paulo é muito boa. Muito boa. Muito legal. Se adaptou rápido, se encaixou rápido. Mas é que o Piquerez, cara, volta de lesão e num nível assim... É difícil o duelo pro Enzo, viu? Mas cara, eu acho que não tem como, cara, com o Piquerez. Quando ele voltou, o que eu escutei de palmeirense falando, cara, como é gostoso ter o Piquerez de volta, né? Te dá uma alegria de viver. Cara, e é um lateral, assim, na teoria é uma posição óbvia, porque todas as posições são importantes, né? Mas tem muita gente que tem o pensamento de, pô, o lateral tem que ser regular. Não precisa ser nenhum craque da bola. E a diferença que o Piquerez faz no Palmeiras é uma loucura mesmo, né? E aí, Vessi? Eu concordo com tudo isso, até falei que o Piquerez voltou aí bem. Hoje, se eu tivesse uma vaga para escalar, eu escalaria o Enzo, acho que está com mais ritmo, acho que está com mais pegada. Se a gente refizer isso para a final do campeonato ou no Campeonato Brasileiro, está indo pelo momento mesmo, provavelmente eu votaria no Piquerez, que acho mais jogador, mas acho que de entrega, se eu tivesse uma vaga hoje, eu escalaria o Enzo Dias. Eu ia falar exatamente isso. Como o jogo é pro final de semana e o Enzo está realmente bem de início, assim... Ele deu outra assistência, né, agora, ontem, né? O Enzo, ele... chega com aquele... Tinha um desespero, né? Precisa trazer o Wendel rápido e tal. E o Enzo chega bem, vira titular. Eu acho que é uma das grandes notícias do São Paulo nesse início de ano. Tipo, o torcedor do São Paulo não tem grandes notícias, né? Até agora, em 2025. O Enzo é uma delas. Eu acho que o Piquerez é mais jogador do que o Enzo Dias. Mas pra este final de semana, eu acho que o Enzo tá um passinho à frente. Enzo Dias pontua o São Paulo, hein? 4-1. Vamos pro próximo. Pablo Maia e o Aníbal Moreno. Não sei se ele foi viajar, não sei o que ele fez nas férias, que ele deixou lá o futebol dele lá, né? Aí não trouxe de volta. Tem que voltar lá, vai buscar e depois você volta. Eu acho que, de maneira geral, no médio pra cada um, eu já acho o Pablo Maia mais jogador do que o Aníbal, tá? Acho que o Aníbal é muito bom volante, mas acho que o Pablo é, sim, um cara que muda time, que muda encaixe de elenco e tal, de time titular. E eu acho que nesse momento eu tô com o Vitor Lopes. Eu acho que o Aníbal não tá no nível melhor que ele apresentou com a camisa do Palmeiras. Eu vou de Pablo Maia. Ontem o Aníbal até entrou no segundo tempo, né? Entrou no segundo tempo. Acho que na mesma faixa de minuto ali que o Estevão entrou. Concordo, acho o Pablo Maia um jogador com mais ferramentas, apesar de gostar muito também do Aníbal. A chegada dele no ano passado foi muito boa, o início de 25 já não é do mesmo nível. Então hoje eu voto no Pablo Maia. E vez, também? 3-0, Pablo Maia? Sim. Então, São Paulo mais um, 4-2. Richard Rios e Alisson. Bom duelo, hein? Bom duelo. Eu acho que no momento o Rios está melhor. No momento, eu acho que é Rios. Eu também acho. Acho que no momento, apesar dele ter feito aquela paçocada por excesso de confiança contra o Corinthians, embora ali também, assim, ele perde a bola num lugar que foi um erro muito claro, mas acho que tem o mérito ali do Memphis em meter a bola e o Yuri Alberto aproveitar a bola, porque poderia não ter dado nada, né? Mas enfim, mas eu acho que nesse momento o Richard Rios está melhor, está jogando muito bem. O Alisson acho que ainda... E era natural, por alguém que quebrou, grave, teve uma fratura, né? Acho que o Alisson ainda está precisando recuperar o ritmo que ele estava quando era o melhor jogador do São Paulo no ano. O Wallace falou sobre isso agora há pouco, né? Quando a gente estava analisando aí o empate do São Paulo com o Velo Clube. Mesmo com o Alisson e Pablo Maia, o São Paulo não teve uma recuperação do rendimento que tinha quando os dois estavam bem antes das lesões no ano passado. Então hoje é o Rios. Então, colombiano pontuou pro Palmeiras aí. Já vamos para em o algum próximo. momento do ano passado, ou em outros momentos, seria um 3-0 pro Alisson tranquilo, né? Mas Sim. nesse momento o Rios está bem.
Rafael Veiga e Oscar. Eita, Rapaz, bom jogo. Lembrando que o jogo é no final de semana. Ai, ai, ai. Momento. É bem difícil isso aí, hein, cara? Muito difícil, cara. Se a gente Eu acho que os dois estão bem, certo? E aí, quando os dois estão bem, vai eu quem é mais sempre jogador. voto em quem eu acho mais jogador. E aí eu voto no Oscar, porque acho ele mais jogador. Mas acho que os dois estão bem, acho que o Oscar tá melhor do que eu imaginava e acho que se o São Paulo tivesse um pouquinho mais estável, eu acho que a gente veria um Oscar ainda melhor. Ó, pra dar ferramenta pra você, Jorge, você fez um ai. Os dois têm 4 participações em gols nesse ano. O Veiga, 4 assistências. O Oscar, 2 assistências e 2 gols. Veiga Nas minhas anotações, o Veiga tinha 5 assistências, mas enfim. Mas tem sido... Segundo o gol, né? Aham, um site que a gente sempre utiliza aqui pra consultar. É, tem sido mais garçom, tem sido muito importante na bola parada, como a gente viu no jogo de ontem, o Veiga. Também acho que o Oscar, se você pegar o último jogo de cada um, o último jogo do Veiga ele dá 2 assistências, o último jogo do Oscar é um jogo apagado. Mas no todo do campeonato, eu acho que são níveis parecidos. O Oscar fez um ótimo clássico contra o Corinthians, fez um jogo muito bom contra o Guarani, naquele primeiro jogo do ano no Morumbi. Eu acho que os rendimentos estão próximos e aí eu vou no critério do VSR também. Acho o Oscar mais talentoso, mais jogador e voto nele. Até porque também a gente não tá com o Veiga Prime aí, não, viu? O Wallace Borges. Não é o Veiga. Que fala muito do Veiga, né? Eu tô vendo aqui, muito produtivo aí. porque numa anotação que eu tinha também eram 5, 3 num jogo e 2 no outro jogo. 2 ontem, né? 2 ontem. E 3 contra... Deixa eu pegar aqui exatamente. Que eu também tinha 5. Mas tá bom, beleza. Não muda a cotação do dólar, né? De 4 para 5. Eu acho que o Veiga tem uma capacidade de impactar em números muito relevante, né? No pior momento que ele teve no Palmeiras, ele mesmo assim, você olhava para a temporada dele, 13 assistências, 12 participações em gols e etc. Em algum momento da temporada passada. Mas eu vou de Oscar também, porque eu particularmente acho que os dois estão bem e particularmente falando eu acho que o Oscar tem mais valências de impactar no jogo do que o Veiga. Aliás, o Oscar pra mim é aquilo, né, é um cara que tava bem no Chelsea e não tô criticando, cada um tem a escolha que quiser pra própria vida, foi ficar bilionário, mas era um cara de futebol europeu por mais tempo. Por muito mais tempo. Muito mais tempo. Concordo. Valeu então, vamos pro próximo. Estevão e Lucas Moura. Eita, nós, Cara, hein? inclusive o Lucas Moura ontem, sumidaço, né? Sumidaço. Assim, tipo, surreal. Acho que nunca tinha visto uma partida dele com a camisa do São Paulo tão sumido, né? Tão discreto, né? Que geralmente é o contrário, né? Geralmente o Lucas é o cara que tá numa rotação acima de todo mundo, né? Total. Ele foi o pior do quarteto ontem. Foi tranquilamente. Com sobras. Tranquilamente. E Com o segundo sobras. pior foi o Oscar. E o segundo pior foi o Oscar. Estevão, né? Estevão. Acho que o Lucas, ele chega num nível para a realidade do futebol brasileiro assim destoante, é outra parada assim, é um jogador diferente, mas o Estevão tem o talento, a magia, tem né, e um poder de decisão que o Lucas também tem, claro, mas é um jogador que enche mais os olhos. Agora, apesar de ainda muito jovem, ainda nem 18 anos, ainda começando a carreira. Sim. Mas hoje eu voto no Estevão. Agora, no quesito clássico, o Lucas Moura, Eu ia falar isso. ele Eu ia falar, se brincadeira. fosse um jogo contra o Corinthians numa dessas também. E o E o Estevão perdeu o pênalti contra o Corinthians. E o Estevão em clássicos ainda não tem o clássico do Estevão, né? Que a gente fala assim, tipo... Seria o contra o Corinthians. coisa, um jogo que a gente fala assim, cara, o Estevão naquele clássico em específico botou a bola embaixo do braço, acabou com o jogo, só deu ele e tal. Tem bons jogos aqui, outros ali, tem jogos que vai ficar marcado pelo pênalti perdido contra o Corinthians, mas acho que momento, apesar do pênalti perdido contra o Corinthians, que eu acho que impacta, e tem que impactar mesmo, mas eu vou de Estevão também. Eu iria muito de Lucas. Acho que o ano até aqui do Estevão não me agrada. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, que ele foi muito... que ele, até o momento de perder o pênalti, ele estava sendo muito elogiado. Eu não acho que ele tenha feito um grande jogo. Eu também acho que não foi. Não acho que ele fez. Acho que Falou ele, isso aqui. acho que ele participou muito do jogo, mas acho que errou muito mais do que acertou. Quando ele acerta é uma jogada que vai gerar um pênalti, porque é muito diferente. Então, assim, acho que o cenário dele em 25 não é bom. Acho que o Lucas já teve mais momentos destacados em 25, apesar do jogo muito ruim dele ontem. Mas acho que eu votaria no Lucas. E contra 2-1 pro Estevão. Limeira também, o Lucas, apesar de ter muito a bola no pé, não conseguiu criar nenhuma chance
Porque você olha assim, então você pegar os últimos 2 jogos do São Paulo com ele, eu achei mais. Por isso que eu peguei muito mais o momento, né? E talvez isso ajude a explicar por que o São Paulo não ganhou esses 2 últimos jogos, né? O São Paulo depende ser. do Lucas numa rotação mais alta. Sente demais quando o Lucas não consegue produzir. Individualidades, Vamos pro próximo. Quanto que tá essa brincadeira? 6-3. Facundo Torres e Luciano. Eu acho que é isso. Nesse momento, temporada, pô, o Luciano vem de um bom jogo, o Luciano é do quarteto, talvez o cara que tem mais entregado números, muita gente queria ele no banco. E é isso, é o Luciano. Hoje é o Luciano. Luciano vai ganhar da Luciano, contratação de Luciano. 12 milhões de Dodgers. Mas Hoje, sim. o Facundo ontem fez um jogo bem interessante, assim. Tenta, arrisca, né? Tem essa. Contra tem o essa Corinthians ele virtude, vai né? bem também. Eu gosto do cara que se arrisca, né? Não o cara inconsequente, mas o cara que tenta, erra, não se abate com erro. Acho que é muito o perfil do Facundo, mas na comparação com o Luciano, a temporada do Luciano é melhor. 3-0? Acho que o começo do Facundo é melhor do que eu imaginava, mas hoje iria de Luciano. Aí, eu falo dele, ó. Luciano. É Luciano. 6-4. E aí, pra fechar, Maurício e Caleri. E aí, a gente tá falando de um jogo que vai no final de semana. Momento? Vocês entenderam onde eu quis levar? Mas você está correto, sim. Hoje, ele não é um 9, ele não é da função, mas ele está jogando cada vez mais próximo do gol e está entregando mais que o Caleri. Hoje eu voto no Maurício. Passa a régua. Tem- Assino, vice-artilheiro do campeonato. Aliás, os 2 artilheiros do campeonato não são... Você não é Calerizete? Eu sou, mas acho que ele tá mal. Eu sou, é muito bom. Eu sou. Gosto muito. Eu também gosto. Mas hoje o Maurício vice-artilheiro do campeonato. Os 2 artilheiros não são grandes goleadores, né? Guilherme com 8 e Maurício com 5. O Guilherme é destoante demais o desempenho. Né? Nossa, 8 gols. Como cara. amo o Campeonato Paulista. Que né? loucura, cara. Num time todo capenga. Paulistão no né, ano cara? passado ele voou também, jogou muito. Incrível, cara. verdade. Incrível. Então terminou 7-4, é isso, 7-4. ô, produção? 7-4. É isso, né? Não, equilíbrio. Não foi tão distante. Do jeito né? que começou, parecia que Parecia poderia ter que ficado seria pior. complicado, né? Só pra resenha, Abel Zubeldia, Abel. Pô, não tem muito que, né? sério o jogo. Mesmo com todas as críticas que Pois é. deva se fazer ao Pra Abel. você ver como ele subiu, né? A cobrança, obviamente, é proporcional.